Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje para podermos demonstrar algumas fórmulas de área de polígonos. Não todas, né? Não todas, mas apenas algumas para a gente trazer como um exercício, né? De aplicar um pouquinho de álgebra dentro da geometria. Tudo bem? Então vamos lá, área de polígonos. Bem, o primeiro, né? Os primeiros vão ser triângulos e a primeira fórmula que a gente vai tentar demonstrar aqui hoje é aquela fórmula que fala o seguinte, que a área de um triângulo é, né, pelo que está aqui, é um lado vezes o outro, multiplicado pelo seno do ângulo entre eles, dividido por 2. Então, a área vai ser B vezes C, vezes o seno do ângulo que tem entre eles, dividido por 2. Beleza? Essa formulinha ela está lá no outro slide que a gente trabalhou, certo? E como é que a gente chega nisso? Para a gente fazer essa fórmula, eu preciso de dois lados e o ângulo que existe entre eles. Beleza? Bem, a gente vai partir do quê? A gente vai partir da ideia de que a área de um triângulo, base, é base vezes altura sobre 2. Beleza? Então, vamos chamar esse B aqui de base, e isso aqui é a altura desse triângulo, certo? Só que eu preciso descobrir quem é essa altura. Galera, observe o seguinte, que aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Esse triângulo que eu estou marcando aqui de verde, ó, é um triângulo retângulo. Ângulo de 90 graus. E o que eu sei desse triângulo retângulo? Eu sei o C, que é a hipotenusa, e eu sei esse H, que é o cateto oposto a alfa. Certo? Eu sei essas informações. Então, peraí, o que eu posso falar? Eu posso falar que o seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto H sobre a hipotenusa C. Mas eu não quero descobrir a altura para eu poder usar a fórmula do triângulo. Então, eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui e eu vou isolar o H. Então, o H vai ser igual, eu vou pegar esse C aqui, né? Eu não gosto de usar essa linguagem, mas para vocês funciona bem. Esse C que está dividindo e eu vou passar multiplicando. Então, o H vai ser C vezes seno de alfa. Mas espera aí, área não é base vezes altura sobre 2? Só que a gente acabou de descobrir o quê? A gente acabou de descobrir que a altura é C vezes seno de alfa. A altura é C vezes seno de alfa. Então, no lugar dessa altura aqui, o que eu vou colocar? Eu vou colocar C vezes seno de alfa. Então, a área vai ficar como? A área vai ficar base vezes a altura, que é C vezes seno de alfa, dividido por 2, que é a nossa formulinha. Beleza, galera? Então, a primeira fórmula aí, ela está demonstrada. Ok? Dica, depois dessa aula, tenta pegar e demonstrar sozinho. Tenta pegar e ver se você consegue fazer sem ajuda, sem olhar. Não conseguiu? Vai lá e dá uma olhadinha nesse vídeo de novo depois. Beleza? Então, vamos para o próximo. O próximo é esse triângulo aí. O que era essa área, né? Vamos lembrar aí. A área que a gente quer provar é a que fala que a área desse triângulo é o semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita, né? Então, calma aí, vamos marcar o que é cada uma dessas coisas? Isso aqui é o semiperímetro. Isso aqui é o semiperímetro. E esse cara aqui é o raio da circunferência inscrita. Beleza? E o raio está bem aqui, né? Então, vamos lá. Vamos tentar provar essa formulinha. Ok. Vamos chamar esse lado aqui de A, esse lado aqui de B e esse lado aqui de C. Ok? Observa a figura, galera. Essa figura aqui, ela foi dividida em 3 triângulos.
olha só, na hora que ele marcou aqui o centro do polígono, ele formou e ligou até os vértices, ele formou esse triângulo aqui, né, que eu estou marcando de vermelho. Ele formou esse triângulo aqui que eu estou marcando de azul, né, que é o amarelo que está aí no desenho. E ele formou esse triângulo rosa. Beleza, gente? E como é que eu vou calcular a área de cada um desses triângulos? Base vezes a altura sobre 2. Só que a área desse triângulo que eu marquei de vermelho, a base dele vai ser o A e a altura vai ser o R. Então, vamos falar que a área 1 vai ser a base, que é A, vezes a altura, que é R, dividido por 2. Agora, vamos fazer a área do amarelo. A base dele vai ser o C. E a altura vai ser o raio da circunferência escrita R. Então, vamos falar que a área 2 é igual a C vezes R sobre 2. Beleza? E o terceiro triângulo, a base vai ser B e a altura vai ser R. Então, vamos falar que a área 3 é B vezes R sobre 2. Mas vamos lá, galera. Quem vai ser a área do triângulo que a gente quer descobrir? Quem vai ser a área desse triângulo todo aqui? Quem vai ser a área dele? Vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3, certo? Então, a área total vai ser a área 1, que é A vezes R sobre 2, mais a área 2, que é C vezes R sobre 2, mais a área 3, que é B vezes R sobre 2. Então, são 3 frações, todas com o mesmo denominador. Vai ficar assim, ó. Vamos só mudar a ordem. AR mais BR mais CR, todo mundo sobre 2. Beleza? De boa? E aí, olha, vamos colocar o R em evidência. Vai ficar assim, ó. R vezes A mais B mais C sobre 2. Ok? Mas, galera, pensa comigo. Pensa comigo aqui. O que é A mais B mais C? A mais B mais C é o perímetro, que a gente chama de 2P. Beleza? Então, vai ser 2P sobre 2 e sobra só o quê? R vezes P, onde P é o semiperímetro. Então, a área vai ser, né, o semiperímetro, que está aqui, vezes o raio da circunferência inscrita, e não tem o sobre 2. Então, é o semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. Beleza? Dá uma olhadinha aí para ver se você entendeu. Então, está demonstrada a fórmula aí. Como é que a gente chegou nela? Só fazendo base vezes altura sobre 2, 3 vezes para cada um desses 3 triângulos que estavam aí. Ok? De boa? Meu óculos está marcando a luz aqui, né? Porque eu estou com a luz aqui no rosto para melhorar a imagem. Mas é a vida. Vamos lá. Vamos para o próximo triângulo que a gente vai demonstrar. E esse é o triângulo equilátero, galera. Triângulo equilátero. Mas, para a gente poder demonstrar o triângulo equilátero, primeiro a gente vai ter que falar da altura dele. Então, nessa página aqui, eu vou falar da altura e na próxima página a gente coloca a área toda para a gente demonstrar. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro eu quero descobrir a altura do triângulo equilátero. De boa, gente? Gente, esse triângulo aqui é equilátero, a altura dele. A gente falou em sevianas que num triângulo equilátero, uma seviana ela é todas as outras. Então, isso aqui, além de ser altura, também é uma bissetriz, né? Ou seja, divide esse ângulo no meio. Também é uma mediatriz, também é uma mediana, divide esse lado ao meio. Então, peraí, se isso tudo é L, isso aqui é metade, é L sobre 2, ok? Então, a gente consegue usar o teorema de Pitágoras, porque aqui, ó, eu formei um triângulo retângulo. Esse triângulo aqui, que eu estou marcando aqui de amarelo, é um triângulo retângulo. Beleza? Onde os catetos são L não, são L sobre 2 e H, e a hipotenusa é L. Ok? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que, pelo teorema de Pitágoras, H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado igual a L ao quadrado. Beleza? De boa?
Então, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter que h ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4 igual a L ao quadrado. Então, vamos isolar o h. H ao quadrado igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Então, quem vai ser h ao quadrado? H ao quadrado vai ser, bota todo mundo sobre 4, né? Esse cara é como se fosse sobre 1. 4 por 1, 4 vezes L quadrado, 4L quadrado menos L quadrado. Então, eu vou ter que h ao quadrado igual a 3L quadrado sobre 4. Então, quem vai ser o h? Vai ser só tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, vai ser raiz quadrada de 3L quadrado sobre 4. Que vai ser raiz quadrada de L quadrado, L. Raiz de 3 eu não sei, raiz de 3. Raiz quadrada de 4, 2. Então, eu chego à conclusão de que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, essa é a primeira parte que a gente tem que saber para conseguir demonstrar a área do triângulo equilátero. Beleza? Então, deixa eu só terminar de fazer a minha decoração aqui. Gosto de deixar bonitinho para vocês, gente. Eu gosto. Ok? Então, a gente já sabe que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, agora, eu quero provar a área dele. Vamos só lembrar aí. Qual é a área do triângulo equilátero? A área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E lembrando aqui que a gente falou que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, vamos só colocar aqui escrito bonitinho que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Eu quero provar essa fórmula. E mais uma vez, a gente vai partir como base da fórmula de área de triângulo, que é base vezes a altura sobre 2. Beleza? A gente vai partir daqui. Então, vamos lá. Para eu fazer a área desse triângulo, observa aqui comigo. Quem é a base? A base é L e a altura é H. Só que no lugar de H, a gente vai colocar L raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. A área do triângulo vai ficar base, que é L, vezes a altura, L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 2. Beleza? Ficou bem feia a letra, mas vamos lá. Estou aprendendo a usar esse recurso aqui ainda. Então, a área vai ficar assim, ó. Primeiro, vamos multiplicar aqui em cima, né? É como se esse L aqui tivesse sobre 1. Eu vou multiplicar em cima e vou multiplicar embaixo. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar L ao quadrado raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Beleza? Só que sobre 2 é o quê? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Porque dividir por 2 e dividir por 2 é dividir por 4. Então, a área do triângulo equilátero vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, como nós queríamos demonstrar. Beleza? De boa? Mais uma vez, vou só deixar aqui bonitinho, gente, porque eu gosto de deixar bonitinho. Beleza? Então, vamos lá. Então, com isso, a gente prova as áreas do triângulo. Não provei todas, como eu disse, não provei todas, não precisa provar todas, é apenas um exercício para a gente desenvolver um pouco mais. Outras são muito mais difíceis, muito mais sofisticadas, e você não precisa saber. De verdade, confie em mim, ok? Então, vamos para a próxima figura que a gente quer provar a fórmula da área, que é o trapézio. Qual é a fórmula da área do trapézio? Fala aí antes de eu escrever, hein? Vamos lá. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Beleza? E qual vai ser a grande sacada para a gente calcular a área do trapézio? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou traçar a diagonal dele. Uma diagonal só. Vou traçar a diagonal dele, ó. Faz de conta que é reto, tá? Mas está traçada aí a diagonal do trapézio. Na hora que eu fiz isso,
a gente separou ele em dois triângulos. Vou chamar aqui de triângulo 1 e vou chamar aqui de triângulo 2. Beleza? Galera, observa. No triângulo 1, a base dele é B, é Bzão. E no triângulo 2, a base dele é Bzinho. Certo? O que é a altura? A altura vai ser a distância aqui, ó, que é justamente essa altura. E perceba que esses dois triângulos vão ter a mesma altura. Beleza? Esses dois triângulos vão ter a mesma altura. Então, peraí. Vamos escrever aqui. Quem vai ser a área do triângulo 1? A área do triângulo 1 vai ser base maior, né? Basezona, vezes a altura, que é a mesma para os dois, dividido por 2. E quem vai ser a área 2? Vai ser a basezinha, vezes a altura, dividido por 2. Beleza? De boa? Então, como é que vai ficar a área do trapézio? A área do trapézio vai ser a área 1 mais a área 2. Então, a área do trapézio ela vai ser base maior vezes a altura sobre 2, mais base menor vezes a altura sobre 2. Certo? Então, vai ficar assim, ó. A área do trapézio vai ser base maior vezes a altura, mais base menor vezes a altura sobre 2. Vamos colocar a altura em evidência, então a área do trapézio vai ser altura vezes base maior mais base menor sobre 2. Beleza? E aí a gente prova a nossa fórmula. Então o que a gente fez? A gente traçou a diagonal e simplesmente dividiu esse trapézio em dois triângulos. Um com base zona Bzona, né, Bzão, outro com base Bzinho, e a altura dos dois é a mesma. A altura dos dois é a mesma. Então, a gente provou desse jeito essa formulinha. Ok? Então, está provado aí a área do trapézio. Beleza. Vamos para o próximo, que é o paralelogramo. Galera, a ideia é rigorosamente a mesma. Olha só, vou traçar a diagonal e eu formei dois triângulos. Só que o legal é o seguinte, que esses triângulos são congruentes, porque esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado aqui, e a diagonal é o mesmo lado por os dois, certo? Então, é bem simples. São dois triângulos, a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, quem vai ser a área do paralelogramo? Vai ser base vezes a altura sobre 2, que é a área desse triângulo aqui, só que duas vezes, porque esse triângulo aqui é igual a esse triângulo aqui, certo? Então, vai ser base vezes a altura sobre 2, vezes 2. Simplifica, eu tenho que a área do paralelogramo é base vezes a altura. E aí, eu não vou nem demonstrar a do retângulo, porque a do retângulo nada mais é do que uma consequência dessa aí. Né? A do retângulo é a mesma coisa. Porque a base é base vezes a altura também. Você vai fazer a mesma ideia, dividir em dois triângulos do jeito que está feito aí. Ok? Então, estamos quase acabando. Vamos agora para a área do losango. Área do losango. Como é que a gente vai provar a área desse losango aí, galera? Bem, temos algumas maneiras, beleza? Temos algumas maneiras. Vamos lá. Eu posso separar esse losango aí em dois triângulos. Triângulo 1 e triângulo 2. Mas perceba, esses triângulos são o que, galera? Esses triângulos são iguais. Beleza? De boa? Então, são dois triângulos iguais. Então, é só eu calcular a área de um e multiplicar por 2. Ok? Vamos lembrar aí. O que eu quero provar? Eu quero provar que a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Certo? Então, vamos tentar provar aí.
Galera, olha para esse triângulo laranja. Vamos chamar esse aqui que está com duas cores, ó, vamos chamar isso de base. Então, quem vai ser a base desse triângulo? A base vai ser a diagonal maior. E quem vai ser a altura? Quem vai ser a altura dele, né? Que é isso aqui. A altura dele vai ser a diagonal menor dividido por 2. Certo? Porque as diagonais de um losango se encontram em seus pontos médios. Porque o losango ele é também um paralelogramo. E essa é uma propriedade do paralelogramo. Ok? Então, o que acontece? Ele se encontra no ponto médio, formando 90 graus, e está aqui. Então, se tudo isso é diagonal menor, né? Eu chamei de Dzinho, que no desenho claramente não é, mas eu chamei de Dzinho. Então, isso aqui é Dzinho sobre 2. Então, quem vai ser a área do triângulo? A área do triângulo vai ser Dzão, que é a base do triângulo, vezes a altura, que é quanto? A altura é Dzinho sobre 2, então vezes Dzinho sobre 2, sobre 2. Então a área do triângulo é Dzão, Dzinho sobre 2, sobre 4. Então quem vai ser a área do losango? Vai ser Dzão, Dzinho sobre 4, vezes 2. E aí a gente vai simplificar o 4 com o 2, aqui fica 2. Eu chego então à conclusão de que a área do losango é Dzão, Dzinho sobre 2. Como gostaríamos de demonstrar. E por fim, a área do polígono regular. Vamos lá, galera. Aqui eu peguei um polígono regular de 6 lados, né? Eu peguei um hexágono, mas isso vale para qualquer polígono regular, ok? Então o que a gente vai fazer aqui para o hexágono serve para qualquer polígono regular. Então vai ficar assim, ó. Primeiro, o que a gente quer provar? A gente quer provar que a área de um polígono regular é o semiperímetro vezes o apótema, né? Então vamos só escrever aqui para deixar claro o que a gente quer provar, né? O Pzinho é semiperímetro e A é o apótema. Beleza? Então, olha só a construção que eu quero fazer. Tem aqui, né, o centro do polígono. E olha só, se eu sair do centro e vier para cá, o que eu formei? Formei um triângulo. E você consegue fazer isso com todos os polígonos regulares. Você consegue sair do centro e formar triângulos. E qual o detalhe? Todos esses triângulos são congruentes. Todos esses triângulos que eu formo são iguais. Certo? Então, como é que eu faço para calcular a área dessa figura? Por exemplo, nessa figura aqui, que é um hexágono, eu calculo a área desse triângulo aqui e multiplico ela por 6, porque são 6 triângulos equiláteros. 6 triângulos congruentes, no caso aqui são equiláteros. Se fosse um octógono, eu calcularia a área de um triângulo, multiplicaria por 8. Um decágono, calcularia a área de um triângulo, multiplicaria por 10. Um icoságono e assim sucessivamente. Beleza? Então é só calcular a área de um triângulo e multiplicar pela quantidade de lados. Ok? Então, vamos fazer isso de maneira genérica. Vamos fazer isso de maneira genérica. Isso aqui, gente, é o lado do polígono regular. Então, qual é a área do triângulo? A área do triângulo é base, que é o L, que é o lado, né, do polígono regular, vezes a altura, que é o apótema, dividido por 2. Isso é a área desse triângulo, certo? Mas num polígono de N lados, então para um polígono de N lados, para encontrar sua área, basta multiplicar a área do triângulo pela quantidade de lados. Então, a área do polígono vai ser o número de lados n vezes a área do triângulo, que é L vezes A
sobre 2. Então, isso aqui dá N vezes L vezes A sobre 2. Mas, galera, pensa comigo aqui. Pensa comigo aqui. O que é N vezes L? N vezes L é a medida do lado vezes a quantidade de lados. Né? Se todos os lados de um polígono equilátero, né, de um polígono regular, perdão, são iguais, se eu fizer a quantidade de lados vezes a medida desse lado, eu estou achando o perímetro. Então, isso aqui ó, é o perímetro desse polígono. Então, isso aqui vai ficar assim. Ó. Isso aqui vai ficar o perímetro vezes o apótema sobre 2. Só que é perímetro vezes apótema sobre 2. Então, se eu dividir por 2 o perímetro vezes o apótema, sobra apenas o quê? Sobra apenas o semiperímetro. Então, a área é o semiperímetro vezes o apótema. Ok? De boa, galera? Então, provamos algumas das fórmulas aí que a gente tinha naquele outro slide. Beleza? Galera, tem dúvida? Tem alguma coisa? Manda para mim, manda lá no Google Classroom. Não tem problema. Eu te respondo, manda no Instagram. A gente dá um jeito de resolver a sua dúvida, porque mesmo à distância nós estamos juntos. Beleza? Grande abraço, galera. Obrigado por terem vindo até aqui e até a próxima. Valeu!